Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lei de conservação. Esta lei é importantíssima na nossa vida. Por que ela é importante? Porque delas derivam todos os nossos apegos materiais. Então, nós vamos procurar entender de onde vem isso e como nós podemos fazer para trabalhar isso em nossas vidas. Então, o instinto de conservação é uma lei natural. É dada a todos os seres vivos. Então, nós vimos isso nos animais, em todos os seres vivos tem essa lei da conservação, nos vegetais. E ela tem um objetivo, que é nos sempre levar a buscarmos ficar vivos. Ficar vivos. Por quê? Por duas razões principais. Porque nós necessitamos de viver para progredirmos, para crescermos, e necessitamos de viver também para fazer a nossa parte na criação. Todos nós temos uma obrigação para com Deus de ajudar outros semelhantes de todos os níveis no mundo em que estivermos vivendo. Então, essa lei de conservação, ela nos traz uma ajuda muito grande para a gente não querer voltar antes da época. Então, ela contrapõe-se um pouco com a próxima lei que nós vamos ver na próxima semana, que é a lei de destruição. Então, enquanto a lei de destruição nos mostra que todos os corpos, com exceção de Deus, do Espírito, do princípio inteligente, se destroem para se renovando, esta lei de conservação faz com que todos os seres vivos procurem ficar vivos. E ali está, para uns é automático, para outros é também racional. Então, nos animais, nós temos muito desse automático ainda. Quando nós estamos andando, assim, vem um vulto em cima, na hora você pula, na hora você abaixa. O reflexo nosso é fugir do perigo para fugir da morte. Os animais também é assim. Quanto maior vai sendo o progresso do espírito, mais ele vai entendendo da importância da vida. E com isso, ele vai racionalizando que ele tem que viver, porque isso é muito bom para ele. Então, aquela coisa que era totalmente automática vai passando a ser racional. E esse instinto de conservação também, ele que nos dá naturalmente o medo da morte. Então, uma grande parte do medo que nós temos de morrer, de desencarnar, vem do instinto de conservação. Por isso que a gente tem esse medo da morte. Com a nossa evolução, nós vamos deixando que ele deixe de ser automático, passe a ser racional. Vamos dando valor muito maior para as nossas vidas, para a conservação do nosso corpo. E aí, esse sentido que ele tinha antes, de evitar que a gente morresse, com isso levando-nos a ter o medo da morte, não vai existir mais. Então, nós vamos perdendo o medo da morte. Então, ter medo da morte é uma coisa natural, justamente por esse instinto de conservação. Mas esse instinto de conservação, que é uma coisa natural, principalmente nos animais, principalmente nas primeiras encarnações do espírito, ele traz problemas muito grandes hoje. Então, vamos ver por quê. No livro A Gênese, tem um capítulo que Kardec coloca como a origem do bem e do mal. De onde nasceu o bem e o mal? O bem, é claro, vem de Deus. Mas será que Deus criou o mal? Logicamente que não. Deus só cria coisas perfeitas. Então, de onde vem o mal? Então, Kardec faz um estudo muito de muita elevação em estudo, onde ele mostra que lá no nosso início do progresso como espírito, era natural, pelo instinto de conservação, nós sermos egoístas. Então, naquela época, se nós tivéssemos até que tirar a vida do semelhante
para que ele não tirasse a nossa comida, nós não se puniríamos sobre isso, porque naquela época, o instinto de conservação é muito forte na pessoa. Então, ela não tinha, o livre-arbítrio era muito pequeno, quase não existia. Então, não havia nada de errado naquela época. Eu sempre comparo assim. Vê lá na savana africana. Lá está passando os búfalos e os leões só estão olhando. Os leões vão ficar observando qual o búfalo que está fraco, que está velho ou é pequeno. Porque se ele for caçar o búfalo forte, ele morre de fome. Então, um leão ético, ou seja, para equivaler à força, ele tinha que lutar com o mais forte. Não sobreviveria. Então, naquela época, o animal, o instinto de conservação é tudo. É igual a gente vê do mesmo exemplo sempre. Tem um gatinho lá. Passa um beija-flor perto dele e pega o beija-flor. Ele não vai ficar pensando, nossa, eu peguei esse bichinho tão bonitinho. Não. Passou perto dele, o instinto de conservação dele faz com que ele pegue. Então, no começo da nossa trajetória espiritual, ser egoísta era natural, não tinha problema nenhum. O problema para nós é agora, porque nós já tínhamos que ter deixado esse egoísmo para trás. Então, o egoísmo, o orgulho e todos os males deles decorrentes é uma coisa fora de época. Logicamente, não foi criado por Deus. É que nós se impregnamos tanto desse apego material que nós temos dificuldade de abandoná-lo agora. Então, dele deriva, esse instinto de conservação, os males que nós enfrentamos, porque todos os males, segundo está no próprio Livro dos Espíritos, decorrem do egoísmo e do seu co-irmão, o orgulho. E são frutos desse nosso instinto de conservação. No Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec ele foi desenvolvendo cada livro do Livro dos Espíritos em outro livro. Então, nesse das leis morais, ele desenvolveu no Evangelho segundo o Espiritismo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar isso no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, nós vamos tentar conversar um pouco hoje dessa dificuldade que nós temos em relação ao dinheiro, em relação à riqueza, em relação a todas as coisas materiais. Sua finalidade, como nós já falamos, é a preservação da vida e o aperfeiçoamento dos seres, porque é só vivendo aqui encarnados que nós vamos conseguindo nos aperfeiçoar. No plano espiritual somente, ficaria difícil. Por quê? Porque nós temos que fazer a nossa parte, como nós já falamos aqui nessa vida, e também as tentações do lado material, do lado dos nossos desejos, no plano espiritual ficam quase zeradas, porque lá nós não temos essa questão da propriedade, do dinheiro, como nós temos aqui enquanto encarnados. Então, é necessário nós vivermos aqui. E para vivermos é necessário que nós vivamos todo o tempo para o qual programamos. Que nós façamos de tudo para não ir antes da hora. Porque ir antes da hora é uma das piores coisas que a gente pode fazer nessa vida. Deus proporciona aos seres os meios necessários à sua sobrevivência. Então, é que nós até falamos na lei de reprodução, que o homem pode, através da sua inteligência, ir aumentando tecnologicamente as condições de produção de alimentos, né, para que nunca falte. Nós falamos semana passada que aqueles cientistas maltos na visão dele, falava que um dia ia faltar alimento, porque o alimento crescia de forma aritmética e a população de forma geométrica. Mas isso ele falou há 200 anos e a gente vê que não aconteceu isso. Por quê? Porque Deus vai proporcionando
para nós esse meio de sobrevivência. Então, vamos falar um pouco das coisas materiais. E vamos lembrar lá daquele capítulo 16º, não servir a Deus e a Mamon. Quando Jesus fala para que a gente não sirva a Deus e a Mamon, ele não está falando que o rico não tem salvação, que o dinheiro é uma maldição, nada disso. Por quê? O dinheiro e os recursos, eles são neutros. Da mesma forma que uma faca na mão de uma pessoa que quer machucar a outra é uma coisa muito ruim, e na mão de uma cozinheira fazendo um almoço é uma coisa muito boa. Então, da mesma forma que aquela faca é neutra, o dinheiro também é uma coisa neutra. Não tem problema as pessoas buscarem os recursos materiais na vida, desde que ela consiga ela ser dona do dinheiro e não o dinheiro passar a ser dono da vida dela. Então, é somente uma questão de foco. Se nós estivermos trabalhando, procurando trocar um carro, procurando comprar uma casa, não tem nada de errado nisso. A própria lei do progresso nos leva a isso. O problema é o quanto do nosso tempo, é o quanto de foco nós estamos colocando na nossa vida. Se nós estamos trabalhando, mas cuidando do nosso espírito, esta parte passa das coisas materiais, passa a não ser o foco central. A gente sabe que vai ter que trabalhar, estudar, se aprimorar, progredir, mas o foco central passa a ser o quê? O nosso progresso espiritual. Então, é uma questão de foco. Se nós estivermos focados no objetivo maior de nossa vida, que é crescermos como espíritos que somos, essa parte material não vai nos afetar. E a perda dela também não nos afeta. É aquela questão que já falamos anteriormente, quando tratamos da multiplicidade de vidas. Eu acreditar na reencarnação, ou melhor, eu ter certeza dela, é quase que natural para nós. Agora, o quanto eu estou fazendo essa certeza impactar na minha vida? O quanto eu estou vivendo como espírito que sou e procurando desenvolver em mim o amor, melhorar a relação que eu tenho com outras pessoas. Então, o problema do dinheiro é isso, e dos recursos materiais. Quando nós se deixamos levar por ele, nós deixamos de ver o objetivo central da nossa vida, que é o ser. Então, nós passamos a dar valor para o ter, para o parecer, né? E esquecemos do ter, do ser, que é o mais importante. A gente busca muitas vezes, então, como eu falei, o ter, o poder e o parecer, quando o foco de nossa vida tinha que ser o ser. Mas nós temos dificuldade com isso? Temos. Por quê? Por causa desse nosso atavismo de ainda darmos muito valor para as coisas materiais. E é engraçado que as coisas acontecem e parece que a gente não aprende. Quando eu comecei a trabalhar tinha feito 19 anos, comecei a trabalhar num banco estadual, e eu via pessoas com 60 anos ir lá, vendo quando estava dando, naquela época, a poupança, outra aplicação de CDB, e eu pensava, nossa, a pessoa já está com mais de 60 anos, está preocupada com isso ainda? E hoje eu estou com mais de 60 anos e eu me vejo fazendo essas mesmas besteiras. Então, nós temos que cuidar disso, porque senão nós vamos sair dessa vida sem ainda muito apegado às coisas materiais. Então, vamos retornar ao foco da coisa. O dinheiro não é mal. É uma coisa boa. Se não tivesse o dinheiro, as moedas, bem anteriormente não tinha moeda. Então, as pessoas, para trocar as coisas, é trocado no próprio espécie. Então, se eu tivesse feijão e eu quisesse um porco, por exemplo, a pessoa que tinha um porco tinha que querer feijão. Como que eu ia trocar aquilo? Então, o dinheiro é uma coisa que foi muito bem inventada.
as riquezas. A gente olhando assim, o mundo hoje tem que melhorar bastante. Mas vejam como que era há uns 40 anos essa questão na família de cada um de nós. As dificuldades eram muito maiores, Então, nós estamos evoluindo nessa parte também. Mas o importante é saber lidar. Qual a melhor forma de utilizar esse dinheiro? Nós já tratamos disso na lei do trabalho. A melhor forma é dar emprego. Não tem melhor forma de usar o dinheiro do que ele passe a gerar bem-estar para outras pessoas e não só para a gente. Então, é muito importante que nós pensemos nisso. Porque aí nós vamos trabalhar o egoísmo, nós vamos trabalhar o orgulho de saber que a gente não é nada. E a vaidade, não adianta querer aparecer nessa vida. O que vale é quanto eu estou ficando melhor de 10 anos para cá, de 3 anos para cá. Então, essa lei de conservação é que nos deu naturalmente esse apego, que nos deu naturalmente o nosso egoísmo. Então, cabe a nós ir trocando esses apegos justamente pelos bons sentimentos, que vai ser a generosidade, que é começar por ela. A Joana de Anjos, no livro Plenitude, ela tem um programa de altruísmo, ou seja, um programa para se colocar em prática a caridade. E ela começa falando da generosidade. Ela fala o seguinte: olha, nós temos que começar pela generosidade material, que é mais fácil. E ela coloca a seguinte frase: quem não abre a mão tem fechado o coração. Então, nós temos que começar a doar mais coisas materiais. Para lá na frente a gente doar coisas muito mais importantes, que é doar amizade, que é doar conforto, que é doar alegria. Então, são coisas que nós vamos aprender a doar, coisas espirituais, mas de imediato, o trabalhar egoísta, se eu quiser falar assim, eu vou deixar de ser egoísta, eu só estou reforçando o egoísmo. Mas se eu falar assim, eu vou passar a ser mais generoso, eu vou estar trabalhando o egoísmo. Então, fazendo uma qualidade contrária àquela minha dificuldade, eu vou trabalhar melhor. Vamos para frente um pouquinho. Só o necessário é útil, o supérfluo jamais. Né? Um pouquinho de supérfluo, vocês acham que tem problema? Não tem. É sempre a questão de foco. Porque nós moramos num país, por exemplo, o Brasil, é um dos países mais consumistas do mundo. Acho que não tem país tão consumista igual o Brasil. Mas isso, que parece ser uma coisa muito ruim, porque não favorece a poupança geral do país, era uma coisa boa. Por quê? Emmanuel fala o seguinte, que dinheiro é igual ao sangue. Parado é morte, circulando é vida. Então, você já cansar de ver um monte de vezes aparecer no Facebook aquela pessoa que com o primeiro R$1.000 paga outro, que daquele mesmo R$1.000 paga outro, R$1.000 paga outro, R$1.000 paga outro. Então, o dinheiro circulando, o mesmo dinheiro vai ajudando um monte de pessoas. Então, o supérfluo, nós não devemos reclamar de não ter o supérfluo. É diferente a situação. Olha, eu não posso reclamar isso. Deus está me dando a vida, eu tenho alimentação, eu tenho onde dormir, eu tenho uma casa. Nossa, tá bom. Então, esse é o objetivo, não reclamar. Por que isso? Porque a Joana de Anjos fala também que não é só avarento quem tem. Tem o avarento de não ter. Ou seja, a pessoa passa... a pessoa passa a vida inteira só reclamando que não tem. Mas ela não vê, ela não agradece o que tem. E, geralmente, olha, vamos pegar uma coisa que é importante a gente pensar. Vocês já devem ter assistido essas séries que passam tem muitas séries que passam de reis, rainhas. Gente,
a nossa vida hoje, de todo mundo que está aqui participando, é muito, muito, muito melhor que a dos reis há 100 anos atrás. Eles não tinham um décimo do nosso conforto. Os banheiros não existiam, era um sufoco danado. As camas, aqueles colchões de palha, não tinha esses colchões bons hoje. Não tinha geladeira, não tinha nada disso. Então, nós temos que agradecer também. Então, tem dois tipos de apego. O apego de quem tem e o apego de quem não tem e se desespera com isso. Então, nesse capítulo 16, nós vamos ver lá que não seria possível a divisão igualitária das riquezas no mundo, porque no momento que eu dividisse de forma igualitária, no dia seguinte, uma pessoa fala assim, se fosse igualitária, todo mundo ia ter que se virar depois. Ela falou, eu não quero varrer o chão. O cara falou, eu varro para você, mas eu cobro. No dia seguinte, já teria deixado de ser igual. Então, nós temos que pensar assim, algumas vidas nós vamos ter em condição de ter um pouco mais, outras vidas vão ter em condição de ter um pouco menos, mas o necessário, Deus sempre vai dar. Então, eu não devo reclamar de não ter, mas procurar, pelo meu esforço, pelo meu progresso, pelo meu trabalho, progredir no que eu tenho. Isso é errado? Não, porque eu vou desenvolver a inteligência dessa forma. Então, a inteligência eu desenvolvo principalmente trabalhando, estudando, e aí vai ficando mais fácil eu desenvolver essa inteligência. A terra será sempre necessária, se o homem souber contentar, não esbanjando com a supérfluo. Tem coisas que nós esbanjamos demais, né? Uma das coisas que eu fico um pouco irritado do esbanjamento é com a água. Você veja bem, lá no Oriente, entre os árabes, um copo de água, muitas vezes é que a pessoa tem por dia inteiro. No Nordeste, uma vez eu fui numa cidade de Salinas, no Rio Grande do Norte, saindo de Natal até aquela cidade, nós andamos num ônibus 200 quilômetros, eu não vi uma folha verde. Não tinha, era só aqueles matos ressequidos, aqueles galhos ressequidos. Então, muitas vezes na nossa casa, nós temos água potável e nós utilizamos a água potável como vassoura. Né? Jogando água que podia ser bebida, jogando fora. Então, nós temos responsabilidade sobre isso. Tem um dos primeiros livros do Chico, eu não sei se é Neio Lúcio, que era uma coisa que todo mundo reclamava quando lia, porque a mulher, ela costurava. E ela jogava, quando ela acabava, arrematava os pontos, não sei como funciona direito, ela cortava e jogava fora aquele restinho de linha. Aí diz que na próxima vida ela ia ter que nascer para plantar algodão, para reparar aquele monte de linha que ela jogou fora. Então, lógico, aquilo lá foi colocado para dar uma mexida. Então, muitas vezes nós jogamos coisa fora mesmo. Então, nós temos que ter esse cuidado. Porque o que nós estamos jogando, tem gente que não tem para comer. O que nós estamos jogando, tem gente que não tem para se vestir. Então, esse é o objetivo. Será que eu estou dando condições para que pessoas que não têm nada tenham pelo menos um pouco? É esse o objetivo desse. Porque o que é necessário para o outro, melhor, o que é necessário para mim, muitas vezes é super supérfluo para o outro. Ele não tem nada. Então, é esse o objetivo da gente ter esse olhar e ensinar nossos filhos a ver aqueles que precisam mais da gente. Porque é sempre uma questão de aprendizado. Se numa vida eu esbanjo demais, na outra vida eu vou vir sem. Castigo de jeito nenhum. Deus não castiga. É a melhor forma de nós sermos educados. Porque a hora que nós não temos, a hora que nós perdemos tudo uma situação, nós passamos a dar valor. É igual a nossa saúde. Nós só damos valor para a nossa saúde no momento em que a doença chega. Até a doença não chegar, nós não damos a importância necessária, mas quando chega, aí fala, nossa, por que eu não cuidei disso antes? Então, é mais ou menos assim que funciona.
A falta dos meios de subsistência a certos indivíduos pode ser debitada ao egoísmo dos homens, os quais responderão pelos prejuízos que causaram. Então, tem duas formas que as pessoas podem padecer das coisas materiais. Um é por elas mesmas. Muitas pessoas não se esforçam, mas muitas vezes a responsabilidade é da sociedade. Então, não tem como dividir materialmente a riqueza do mundo, mas tem como. Nós vamos ver isso lá para frente, acho que nas leis sociais, na lei de sociedade, tem como a pessoa ter um mínimo para ela ter o necessário. É o necessário. Então, Donizete até colocou há 2 terças-feiras aquela questão da felicidade. O que os espíritos falam? Porque uma pessoa que tem 1 milhão, ela objetiva ter 1 bilhão. Uma pessoa que tem 100 mil quer ter 1 milhão. Uma pessoa que tem 10 mil quer ter 100 mil. Ele falou, qual o mínimo para uma pessoa ser feliz? Ele falou, olha, para as coisas materiais é posse do necessário. Então, sem a posse do necessário, ninguém consegue ser feliz. Se a pessoa não tiver o que comer, se a pessoa não tiver onde morar, se a pessoa não tiver uma assistência da saúde, não tiver onde colocar os filhos para estudar, lógico que ela não vai ser feliz. Então, o mundo hoje já tem riqueza suficiente para garantir que todo mundo tenha esse necessário. Tem esse necessário. Então, é uma coisa que, por um lado, muitas vezes a pessoa não se esforça, mas para a maior parte das situações, é essa questão do nosso egoísmo, que a gente só olha para o nosso umbigo e não vê o outro, às vezes, do lado, necessitando. Também, fala-se, a falta de meios para a sobrevivência, quando não causada pelos homens, ou seja, não é fruto de um egoísmo, pode ser expiação para quem sofre. Algumas situações, quando a pessoa tinha condição de ajudar muito e não ajuda, ela pode, na outra vida, vir numa situação muito difícil da parte material, justamente para ela começar a olhar o outro. Como é expiação, a tendência é ela se revoltar. Se ela não se revoltasse, pronto, está ótimo. Não, essa é a questão nossa. Ó. Quando chegar as dores na nossa vida, eu tenho que sempre pensar assim, a dor só chegou na minha vida para me tornar melhor. Deus não castiga. Então ao invés de eu me revoltar com aquilo, tal, eu aceitar de forma uma resignação ativa, vou procurar resolver o problema, vou procurar sair daquela situação, pronto, é isso que eu preciso. Porque ela só chegou na minha vida justamente para que eu faça uma coisa melhor. Então, o grande problema nosso é revoltar-se. Porque quando eu estou me revoltando, eu estou falando assim para Deus, ó, o Senhor está me dando uma coisa de forma injusta. E não é assim. Deus só nos manda o que é melhor para o nosso espírito. E algumas vezes o melhor para o nosso espírito é naquela vida nós termos algum problema material. Vamos ver, por exemplo, Allan Kardec. Allan Kardec, qual a missão dele? Nossa, que tamanho de missão. Foi codificar a doutrina espírita. Ele sempre trabalhou forte do lado assim, do trabalho profissional. Mas toda a vida que ele juntava um dinheirinho, dava um problema lá e perdia quase tudo. Por quê? Para ele não perder o foco. Porque se ele começasse do lado material, ele podia, por exemplo, criar umas coisas do lado da educação, tal, uma escola muito grande. Tal. E ele... Não, mas o foco do planejamento dele era a doutrina espírita. Então, as dificuldades que ele encontrou do lado material tinham um objetivo. Qual o objetivo? Ele não perder o foco da missão dele. Então, nós temos que pensar isso muitas vezes. Ó, será que o que está acontecendo comigo é uma coisa para que eu pense diferente, para que eu procure alternativas novas, para que eu deixe de lado essa minha obsessão por ter isso, porque se nós aceitarmos melhor esse problema material, vai ficando mais fácil. E eu estou falando isso mais para mim, porque de todas as pessoas, nós somos 34.
Eu acho que não tem alguém que tem mais problema nessa questão de apego material que eu. Então, é uma luta isso. As coisas nos afetam onde já não precisava afetar mais. Com esse conhecimento que nós temos da doutrina espírita, tem muitas coisas que nos afetam que não tem lógica mais a gente se afetar por isso, mas é um trabalho, porque esse nosso apego vem de muito tempo. Então, nós temos que brigar para deixá-lo para trás. O uso dos bens terrenos é um direito de todos e tem por finalidade seu bem-estar. Então, esse é uma coisa importante, a questão da propriedade, não é? A propriedade veio para regular uma situação de direito. Já pensou se qualquer pessoa, você está na sua casa, ó, eu vim aqui, vou pegar a sua casa. Então, na época que, por exemplo, Dom João VI chegou no Brasil, chegou no Rio de Janeiro com uma comitiva grande, fugindo do Napoleão Bonaparte. E o que aconteceu? Tinha muito mais pessoas do que casas. Aí foi decretado o seguinte, as pessoas chegavam, então, por ordem do regente, batia na porta. Ó, você vai ter que ceder a casa para alguém da corte. E até naquela época era PR, por ordem do regente. E as pessoas mudaram por ordem do regente para pôr-se na rua, né? Então, uma situação dessa, você está na sua casa. Alguém chega e fala, não, eu vou querer essa casa agora. Então, essas questões que vieram regulamentar a propriedade foi um progresso. Só que tudo que tem um lado sempre tem outro. Ele favoreceu essas guerras pelo lado do poder, essa guerra interna nossa. Então, mas não era errado regular a propriedade para ter uma paz social, mas tudo a gente pode aproveitar para o lado melhor da vida, como pode ter dificuldade com ela. O atrativo dos bens é necessário para que o homem cumpra a sua missão, mas também é uma prova pela tentação de posse e do abuso. É que eu sempre brinco aqui com vocês, já falei acho que umas 3, 4 vezes isso. A pessoa vai jogar na loteria. Aí você fala assim, quanto você quer ganhar? O que ela fala? Ó, dando para mim parar de trabalhar, tá bom, não é isso que ela responde? Então, o atrativo dos bens é como se fosse aquele gostosinho que a gente dá para o cachorro lá, para que ele faça aquilo que a gente quer que ele faça. Então, se não tivesse esse atrativo das coisas materiais, dificilmente as pessoas, nesse nosso nível de evolução, trabalhariam, progrediriam através do trabalho. Então, o atrativo dos bens é uma coisa tão necessária que, por incrível que possa parecer, até no plano espiritual, no nosso lar a gente vê isso, teve que implantar o bônus hora para que as pessoas pudessem trabalhar. Então, mesmo no plano espiritual, longe dessas tentações que nós temos das coisas materiais aqui da vida, tornou-se necessário ter alguma compensação para que buscasse isso. Então, é uma coisa muito bem feita por Deus, para que nós sempre procuremos de forma a buscar a satisfação material, nós estamos se tornando melhores do lado intelectual. E se nós soubermos trabalhar também, não se deixando levar pela posse, pelo abuso dos recursos, nós podemos trabalhar também a nossa parte dos sentimentos, a parte moral. Então, as duas, os espíritos respondem que a prova da riqueza e a prova da miséria são igualmente difíceis, porque a prova da riqueza, ela traz o problema do orgulho, do egoísmo, da ostentação. A prova da pobreza, principalmente da pobreza muito forte, ela vai trazer o problema da revolta. As duas são difíceis. Logicamente que a prova da riqueza é a mais difícil. No livro Céu e Inferno, no meio para trás, Kardec traz comunicações de espíritos recém-desencarnados. Então, ele buscava a pessoa
alguns dias depois da desencarnação, evocando essa pessoa. E esse trabalho foi coordenado pelo Espírito São Luís. E um dia eles trouxeram uma condessa de França. Essa moça desencarnou bem cedo, com mais ou menos 30 anos. E desde pequenininha, ela era muito amorosa. Ela tratava os empregados ali da fazenda dela, a propriedade dela onde ela morava, como se fossem irmãos dela. Então, aquela passagem do Evangelho que trata do bem desinteressado, que Kardec mostra uma mulher que era de alta sociedade, que enchia uma carruagem para levar os bens para os pobres, retrata o que era a vida dela. Eu acho que Kardec usou porque ela fazia isso. Apesar de ser condessa da nobreza, ter muito dinheiro, ter que participar de festas ao lado do seu marido, ela cuidava demais das pessoas necessitadas. E aí, Kardec perguntou a ela se ela estava feliz. Ela falou, olha, se eu for falar que eu estou feliz, eu estou sendo orgulhosa, mas eu, graças a Deus, consegui cumprir o objetivo de minha vida. Mas para isso, olha o que ela falou, mas para conseguir vencer a prova da riqueza, antes eu pedi 2 vidas de extrema pobreza, para que eu conseguisse ver a necessidade do meu irmão. Depois eu tive condição de fazer isso. Então tem algumas perguntas no Livro dos Espíritos que falam assim, ó, 2 pessoas, uma nasceu rica, outra ficou rica pelo seu próprio trabalho. Se fazem o bem, quem tem mais mérito? Quem tem mais mérito é quem adquiriu pelo seu próprio trabalho. Mas se não fazem um bem nenhum com aqueles recursos, quem tem mais responsabilidade? Justamente foi aquele que adquiriu pelo próprio trabalho. Porque ele, antes de adquirir pelo próprio trabalho, ele conhecia a pobreza. E muitas vezes aquele que recebeu já todos os recursos herdados, ele nunca conheceu a pobreza. Então, você vê que a mesma situação pode trazer consequências bem distintas. Se os 2 fizeram bem, aquele que obteve a riqueza pelo seu esforço leva mais mérito. Mas se nenhum dos 2 fizerem o bem com os recursos materiais, aquele que sabia o quanto é dura a parte da pobreza tem mais responsabilidade. Então, a mesma situação pode gerar esses 2 efeitos. O limite do gozo é marcado pela necessidade. O abuso leva à saciedade e ao sofrimento. Então, o maior problema nosso é esse. Nós não sabemos se saciar com nenhuma situação. A situação da alimentação, a situação do divertimento, qualquer tipo de situação, se nós fôssemos até o limite natural, não teria problema, nada na vida teria problema. Por exemplo, não teria problema eu ir numa festa, não teria problema até numa bebida que eu tomasse se eu conseguisse manter o limite. Então, o problema nosso é que nós só aprendemos o limite com o sofrimento. Nós só aprendemos o limite quando a situação já ficou difícil. Mas o sábio não, ele reflete antes de fazer as coisas para só ir até onde aquilo lá é bom para ele. A partir daí já vai me afetar, passa a ser não bom. Aí, ó, o sábio conhece o limite por intuição. Esses são bem raros. Muitos o conhecem por experiência e sofrimento. Então, muitas vezes, eu estava falando para a Silvia, ela falou, pega aquela camisa branca lá, essa que eu estou. Aí eu fui, pelo amor de Deus, com essa pandemia, já não estava nem fechando mais. Eu falei, Silvia, ela falou, Então, por quê? A gente não vai até o limite. Porque a gente come mais do que necessita. Você muitas vezes quer ter mais descanso do que precisa. Outras vezes nós buscamos muito mais prazer do que seria uma boa coisa para nós. Então, o limite, a sobriedade, essa palavra boa, a sobriedade na nossa vida
vai nos fazer mais felizes. Porque, ao não invadir os nossos limites, nós não sofremos as más consequências dele. Porque essa dor que vem quando nós ultrapassamos o limite, como já cansamos de falar hoje, nunca é castigo. É um jeito do próprio corpo, muitas vezes, se for o corpo, ele falar assim, olha, você ultrapassou. Nós demos diversos avisos, o corpo emitiu diversos avisos, você não ouviu, chegou agora, está nessa situação. É um castigo? Não. Somente uma consequência de nossa não disciplina. Conservar a força do corpo é uma obrigação de todos, pois sem eles o trabalho é impossível. Um dos grandes talentos que nós recebemos nessa vida é o nosso corpo. Brigade conosco mesmo para fazer de tudo para que ele chegue até o momento planejado para o nosso desencarne é um dos grandes objetivos de nossa vida também. Conservar o corpo. Porque ele foi nos dado de forma perfeita, nosso corpo. Alguns já vieram com alguns problemas decorrentes de outras vidas ou até algumas coisas que eles mesmos pediram para passar. Mas a maioria de nós recebeu um corpo perfeito. Agora, como nós estamos tratando esse corpo? Quanto nós estamos judiando as células, por exemplo, do fígado, para ficar lá cuidando de um monte de gorduras desnecessárias, um monte de álcool desnecessário, as células que cuidam da harmonia dos nossos pensamentos, com esse monte de ódio, esse monte de ressentimento que nós vamos deixando o nosso corpo doente. Então, a gente tem que pensar muito nisso. A privação voluntária é inútil, contrário à lei de Deus. A privação só é meritória quando você faz o bem ao próximo. Não tem pessoa que é faquires, aquelas pessoas que a gente vê naqueles filmes que fica se molestando. Gente, é muito errado fazer isso. Nós não podemos molestar nosso corpo. Então, o que nós temos que molestar não, o que nós temos que trabalhar é o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. E isso é importante que a gente trabalhe. Ficar, por exemplo, algumas pessoas falam o seguinte, o jejum, por exemplo, é uma coisa boa para mim fazer de vez em quando para regular meu organismo. Mas se for um jejum que eu estou fazendo de forma assim espiritual, é melhor estar fazendo bem para o outro. Em vez de eu fazer o jejum, eu vou trabalhar para ajudar alguém. É muito mais útil. Então, a gente deve receber a dor que nos chega para suplantar e nunca procurar aumentar a nossa dor, nem procurar desnecessariamente ela aparecer em nossa vida. E a alimentação deve ser adequada segundo a necessidade de organização física de cada um, que é aquela questão, comer carne ou não comer carne. No livro dos Espíritos, fala que a carne ainda era necessária naquela época, 150 anos atrás. Hoje, talvez não mais. Eu como carne, mas eu sei de muitos companheiros que já conseguiram não comer mais. Vai chegar um dia, essa é a evolução, que a gente vai parar com isso. E aí, vamos deixar de agredir de forma tão desnecessária, talvez, os nossos irmãos menores animais. Né? Então, é um progresso. Mas esse não é o grande mal de nossa vida. O grande mal de nossa vida é o não amor com que nós tratamos as outras pessoas. Então, eu invadi 2 minutos o tempo de vocês. Deixa eu só dar uma olhada, viu? Desculpa, viu, Célia? Eu vi que você estava escrevendo. A Célia escreveu assim, o instinto pode ser usado em qualquer... Hoje em dia, nós somos mais homens das cavernas, mas eu uso o instinto em muitos. O instinto em si, Célia, não é ruim, não. O problema é que esse atavismo nosso, de nós se deixarmos levar pelas coisas materiais. Temos esse foco só no eu, de querer só para mim. Né? Porque o instinto, junto com a nossa inteligência, pode nos ajudar muito em nossa vida. Então, nós temos que procurar fazer o instinto um amigo. Supérfluo sem dor na consciência, acho normal, positivo. Quando supérfluo... Na verdade, nada com dor na consciência é bom, né?
Porque se está dando dor na consciência, é porque eu fiz sabendo que não era bom. A consciência, muitas vezes, está adormecida. Eu posso fazer uma coisa e na hora nem perceber. Mas a dor se dá quando ela despertou tempos depois que eu fiz, ou eu fiz mesmo sabendo que estava errado. Tem um fenômeno disso, dos elementos de fuga do ego, que chama racionalização. Então, eu sei que está errado, mas eu falo assim, mas todo mundo faz, eu só vou fazer essa vez, nunca mais vou. Então, nós vamos tentando driblar a nossa consciência, mas a gente não consegue. Ela está ali mostrando que é o certo, mas a gente vai tentando se convencer para fazer errado, aí fica difícil. Obrigado, viu, Sérgio? Desculpa eu só tentar responder, né? Só agora. Então, fica aberto, quem quiser tiver alguma pergunta, esse assunto é muito importante, porque é o que nos prende ao homem velho ainda. Então, vocês entenderam bem aquela questão da origem do mal na nossa vida? Que é importante a gente entender isso. E tem gente que fala assim, se existisse Deus, não ia ter mal, né? Mas, então, a gente tem que aprender de onde surgiu isso, e que Deus sempre deixa acontecer o mal quando ele vai gerar o bem para alguém. Então, são coisas para a gente refletir. Edson? Pois não, Mayara, tudo bom? Joia, e você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Eu não sei se você já leu ou se alguém do nosso estudo hoje já leu o livro que foi um best-seller, né, que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. E ele é um livro estritamente científico, né? E nesse livro ele fala de um momento da nossa sociedade sobre a felicidade, né? Cientificamente, o que é essa história da felicidade? E a conclusão científica é que a nossa felicidade ela não está ligada aos bens materiais, né, e a nossa condição de sociedade. Ela está mais ligada, né, de forma sempre subjetiva, porque não dá para você ter formas quantitativas de medir isso e só qualitativas, de que a felicidade ela está ligada à nossa satisfação com o que nós temos, né? E não com a mensuração do que nós queremos e do que nós deixamos de ter em algum momento. Então, eles falam que esse é basicamente o que a ciência chegou enquanto conclusão do que nós podemos entender ou podemos nos sentir felizes, né? Sentir felizes. Porque a felicidade, ela ganha outras roupagens, né? Você será feliz quando você tiver um carro zero, você será feliz quando você tiver aparência X, você será feliz quando você for casado, né? Ou quando você se divorciar. E ele fala que na verdade, não está ligado a isso. A ciência conclui que os estereótipos não constroem felicidade, e sim com a condição de nós nos sentirmos felizes com o que nós temos agora, neste momento. Obrigado, viu, Mayara? Inclusive, esse livro é meio difícil. Minha filha me deu ele é bem difícil. Você conseguiu entendê-lo bem melhor que eu. Na terça-feira, eu sempre falo assim, para a gente participar daquela reunião que o Donizete faz na terça-feira, porque esses assuntos saem direto lá. Então, saiu esse assunto da felicidade. Então, nós já vimos nas leis morais, quando, respondendo a Kardec, os espíritos falam o seguinte, felicidade é toda vez que estamos dentro da lei de Deus, fazendo bem. E infelicidade é todas as vezes que nós se afastamos dela. Então, se nós estamos conseguindo, de alguma forma, ajudarmos e ajudar outras pessoas a ser melhores, ajudar outras pessoas a ter um mínimo de condição de sobrevivência, então nós vamos ser felizes. A felicidade passa da gente fazer o outro feliz. Então, é mais ou menos o que você está falando. Não é uma coisa material. Por quê? A posse de um bem, ela me dá uma felicidade muito rápida. Por exemplo, eu tenho uma busca de ter um carro tal.
No dia que eu adquiri o carro, aquilo lá perde a razão de ser, porque ele passa a ser carro, eu tenho que trocar pneu, eu tenho que lavar, eu tenho que pagar seguro. Então, tudo aquilo, aquele objetivo era uma coisa que me levava até o progresso, mas ela não me dá uma satisfação. Agora, uma situação que eu olho para trás e falo assim, ó, nossa, mas de 10 anos para cá, eu melhorei. Eu ainda tenho um monte de coisa para melhorar, mas eu percebo que eu melhorei de 10 anos para cá. Tem coisas que eu fazia há 10 anos e eu já não faço mais. Tem coisa... Então, esse entendimento em vez de eu ficar me condenando porque eu tinha feito há 10 anos, eu falo, não, mas hoje eu já não faço mais aquilo. Então, procurar reparar na própria existência para a gente crescendo e reparando o mal pelo bem. Mas muito obrigado, Maela, pela sua contribuição. Vitória. Como a gente pode realmente diferenciar o que é supérfluo se ainda temos o apego material estudando? Ora, você viu que nós discutimos um pouco sobre isso, né, Vitória? Você ter um pouco de supérfluo não tem problema. É sempre o foco que você está dando na sua vida. Se você está gastando um monte de horas, um monte de sacrifício só para ter o supérfluo, é uma perda de tempo. Mas, se você está focada no seu crescimento, umas coisas, uns mimos, vamos dizer, se supérfluo, uns mimos que você possa ter para se sentir melhor, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A questão é nós perdermos muito tempo de nossa vida atrás de coisas que não nos engrandecem, não nos tornam melhores. Porque se eu falasse assim, por exemplo, não precisa ter supérfluo, daqui a pouco o Beto fala assim, ô Edson, então eu vou vender sua roupa rústica, né, que trabalha com isso. Então é por aí mesmo. Tem pessoas que não trabalham vendendo colares, vendendo... Isso é necessário? Não é. Mas para a pessoa, ela vai se sentir bem, vai se sentir bonita, não tem problema nenhum isso. Esta vaidade que a gente tem, tanto tem o homem quanto a mulher, essa parte da vaidade é uma parte que não traz problema. A parte de vaidade que traz problema é aquela que eu passo em cima dos outros para querer aparecer, que eu faço as coisas não boas para querer ser visto como o tal. Essa é que eu não aceito que outra pessoa pode ter uma opinião diferente de mim. Essa vaidade é ruim. Nessa vaidade de coisas pequenas, assim, de supérfluo, desde que eu não esteja jogando muito foco na minha vida, não tem problema não. Qual o seu limite que devo ter do consumismo? Quando sei o limite que devo ter do consumismo? É mais ou menos isso, Adriano. Ó, por exemplo, você vai no mercado, compra. Se é homem, ele já pede uma lista para comprar. Geralmente o homem não consegue comprar muita coisa. Aí ele só compra o necessário mesmo. A mulher sempre compra uma coisinha diferente, mas ela sabe que o marido gosta mais disso, que aquele filho gosta mais daquilo. Isso errado? Não é. Não é. O que eu não posso é estar jogando um monte de dinheiro em coisas supérfluas, sendo que outras pessoas não têm nenhum necessário e que eu podia estar ajudando. E essa sempre é a coisa que eu tenho que fazer. Pô, eu estou gostando tanto nisso aqui. Puxa vida, não dava para me ajudar um monte de pessoas com esse... Aí sim, quando eu começo a pensar assim, fica mais fácil. Se não tiver, já deu tempo, eu vou voltar para o Donizete terminar. Muito obrigado pela participação de vocês.